VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo ao VCast, esse episódio especial, VCast on the Road, primeira vez aqui em São Paulo, espero que seja a primeira de muitas, né? E começamos com o pé direito aqui com um grande amigo meu aqui do meu lado, Brunão, lá de Petrolina, meu diretor comercial as a Service, da Comercial Pro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também. E essa figura aí, ilustre, Renan, meu grande brother aí, uma amizade recente, mais profunda aí do meu amigo. Não, profundo aqui pra mim não. Aí dentro. Agora, né? Quer dizer que eu que estou inaugurando a parada aqui, você está inaugurando. Boa. Primeiro podcast em São Paulo, aqui dentro do G4 Hub, com meu amigo Renan. Nome difícil, mas eu consegui essa agenda corrida dele aí pra gente bater um papo aí sobre a Tecla T, que tem muito a ver com a vanguarda, com o nosso modelo de negócio, nosso modelo de in-company, que a Tecla T também entrega isso para os seus clientes, e a gente tem muito em comum, muito que conversar, muito que trocar ideia, esse bate-papo, né? Essa tríade aqui de comercial, marketing e tecnologia. Pô, tudo a ver com o propósito do V4. O propósito do VCast, que foi um podcast que eu criei para falar de marketing, gestão, tecnologia, vendas. Tudo a ver mesmo. E tem tudo a ver. E falar de V4 não é nada ruim não, até porque eu sou um dos grandes admiradores dos caras. E é cliente da gente, pô. Tem que dar uma moralzinha pros caras também. E eu sou mentorado deles também, né? Fiz o Triple A do Fernando. O Fernando agora também é advisor da Vanguarda. Sério, pô? Fernando Miranda. E do VBot, principalmente, né? Que é o nosso menino agora mais recém-nascido aí. A Vanguarda já tem 20 anos. Toda ajuda é necessária para a Vanguarda também, mas o nosso produto de escala é o VBot, que você já conhece, que é o nosso SaaS. Mas vamos falar de você aí, irmão. Muito bem-vindo, muito obrigado por estar nos prestigiando aí com esse horário aí para falar um pouco sobre a Tecla T. E fala um pouco pra galera o que é a Tecla T hoje. Boa. Primeiro agradecer o convite, pô. Eu queria que estivesse gravando em Manaus e não em São Paulo, né? Estaria muito melhor do que aqui. O trânsito me atrasou um pouquinho, mas obrigado pelo convite. E falar um pouquinho sobre a Tecla T, cara. A gente é uma empresa de tecnologia. Nós fundamos, eu e meu irmão, há mais ou menos 6 anos atrás, tá? E a gente saiu de 6 colaboradores para hoje ter 637, em 16 estados e 4 países, com operações tanto em Fortaleza, São Paulo, que hoje é o nosso maior escritório, e a gente também tem uma operação nos Estados Unidos, que já faz mais ou menos 2 anos, que é quem atende toda a rede fora Brasil por lá. A gente é uma empresa de tecnologia focada em 2 principais coisas, tá? Um é outsource, que é a alocação de mão de obra para aquelas empresas realmente que são maiores, que já têm necessidade, falta uma mão de obra específica, ou precisa realmente... às vezes uma migração de RP, que o cara precisa daquela energia, muda e depois eu desaloco o time, ou software house, que é onde a gente tenta chegar realmente nos clientes para tentar desenvolver novos canais de vendas, novos projetos e tentar ajudar dentro disso. Eu brinco dizendo que eu sou só a alavanca dos caras. O mérito é deles, a gente só é ferramenta de meio para ajudar eles a chegarem nesse caminho. E aí falando um pouquinho de case, assim, a gente é o maior fornecedor de tecnologia do Grupo Mateus, que é o terceiro maior atacarejo do Brasil. A gente é o maior fornecedor de tecnologia do Grupo Apivida Notre Dame. Eu atendo Unimed em 4 estados diferentes. A gente é o único parceiro Brasil de tecnologia da Nest Young Brasil. Magalu é cliente da gente. A gente tem 6 squads lá dentro. Grupo Ambipar também. Tem case de todos os segmentos, irmão. Falta só o norte, que você não me convida para ir para lá, mas... Mas a gente tem projeto na manga então, já, né? Não pode falar ainda não. Aqui é só o segredo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer só para falar do lançamento. Mas isso é um pouco, cara. Aí foi fundado por mim pelo Rafa. O Rafa já tá aqui em São Paulo, eu ainda fico na ponte aérea, viajo muito. O que é que tá te segurando ainda em Fortaleza, pra tu já tá aqui de vez agora? A pergunta Isso é bom, isso aí é coisa de coração ainda. Também, é um homem apaixonado, né? O homem que não tem uma mulher pra mandar nele, pô, não é um homem. Você sabe disso. Mas não é só isso não, cara. Tipo, eu gosto muito. Eu me prejudico um pouco na pessoa física por ficar nesses deslocamentos, mas assim, tipo, cresci lá, minha família é de lá, a minha namorada é de lá, rede de relacionamentos é de lá, e assim, eu brinco dizendo que eu atravesso a cidade em 20 minutos. Então, tipo assim, qualidade de vida que você tem lá, olhar o mar, correr, tu conheceu lá, pra gente sair pra jantar, tipo assim, na sexta-noite, eu com uma ligação, pego a melhor mesa do restaurante, e aí a gente, tipo assim, troca ideia, a galera do bem e tal. É óbvio que não tem como dizer assim, que São Paulo, irmão, é a capital da América Latina, né? Nem do Brasil, falando em business, né? Só que ao mesmo tempo, tipo assim, ela te suga muito em relação a essa vida pessoa física, né? Então, assim, de segunda a sexta, irmão, eu trabalho full, pode ser daqui do Japão, Manaus, qualquer lugar. E hoje, agora, com o final de digital semana, do jeito que tá, né?
Facilita muito. Eu ainda sou muito do presencial, irmão. Por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu gosto disso, sabe? Eu sou engenheiro mecânico de formação. Acho que nem te contei isso, né? Trabalhei 6 anos na Gerdau, trabalhei de J. Maceiro, também em outros, antes de ir pra empreitada de empreender junto com o Rafael. Eu me tornei tecnologia, né? Eu sou normalmente o cara mais chatinho de processo, metodologia, de projetos, que faz os projetos não atrasar. Eu tenho muita responsabilidade. Aí depois disso, fui buscar capacitação, né? O Rafa é mais marketing, comunicação? Não, o Rafa é formado em engenharia de computação, irmão. Ele é o técnico mesmo. Ele, na verdade, ele começou mais pra frente de comercial e eu vim para estruturar o projeto de outsourcing. Que, tipo assim, na época não tinha nenhum. Eu fiz questão de participar do primeiro projeto de outsourcing alocado mesmo dentro de cliente para entender as oportunidades e depois migrei pro comercial. E aí, por muito tempo, ficou financeiro, gente de gestão e comercial comigo. A parte de operações e técnico, a gente tem um colaborador que está com a gente desde o início também. E o Rafa olhava muito para internacionalização. E aí, nos últimos, 12 meses mais ou menos, a gente criou uma BU nova, que é tipo assim, onde a gente vai começar a fomentar alguns produtos próprios, que aí eu saí da Tecla T para olhar para essa vertente e aí o Rafael voltou a trabalhar, que eu brinco com ele, né? Vai ser outro nome desse outro? Vai ser Tecla T mesmo. Agora é uma carreira meteórica, né, bicho? Do 0 a 6, assim, do 0 a 6 em 3 segundos. É um meteórico que, tipo assim, tu olha os cabelozinhos brancos aqui e tal, tipo, ele conta um pouco a história, né? Tipo, cara, a gente nunca pegou fundo, a gente nunca pegou investimento com ninguém. Foi muito, bem mais, como é que eu te falo, mano? Coragem mesmo, assim, de tomar risco. O Rafa é bem mais do que eu. Tipo, eu sou um cara muito mais conservador, gosto de saber onde é que eu vou botar o pé no chão. E aí eu brinco dizendo que, assim, o Rafa querendo crescer muito, eu querendo crescer com base em dados, aí a média é o crescimento que a gente teve. Mas foi muito trabalho, cara, muito esforço, muito reinvestimento. Começou tudo em Fortaleza? Tudo em Fortaleza, Por quanto tempo o Rafa veio para São Paulo? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. O Rafael tentou vir uma primeira vez, aí ele ficou mais ou menos, acho que uns 3 meses, aí voltou para Fortaleza, aí eu vim, fiquei 3 meses e fiquei 3 anos mais ou menos, passando 15 dias aqui, 15 dias em Fortaleza, que é a rotina que eu tenho mais ou menos hoje, né? A diferença é que os 15 dias que eu tô em Fortaleza, eu não fico em Fortaleza, vou para Maranhão, Recife, Goiânia, que a gente tem cliente lá, do Grupo Ipera. Qual foi essa hora que você pensou assim, putz, a gente tem que ir para lá, para São Paulo? Cara, na verdade foi uma análise... Foram dois cenários, assim. O primeiro cenário foi assim... muita coisa do que a gente aconteceu, até tu citou o G4, eu vou dar um exemplo. Tipo assim, eu fiz todos os cursos da grade do G4. Fiz curso até que não tem mais no portfólio, mas eu fiz. E pagando CPF, não era nem CNPJ, porque eu comecei a vir, escutava muita coisa do que a galera falava que era problema e eu nem sabia que era problema. Tipo assim, muito do que a gente fez foi assim, a gente bateu a cara na parede, vimos um problema, volta, vamos ver o que é que eu faço para não acontecer isso de novo. Então o G4 ele me ajudou a identificar assim, cara, quais são os problemas que eu não posso cometer de novo ou como eu antecipo isso para não passar. E aí dentro disso a gente começou a fazer o quê? Qual foi a jornada? A gente queria muito pivotar para o modelo de outsourcing, que a gente nasceu como software house, porque era receita recorrente, por mais que a margem fosse menor, mas ele me dava uma certa previsibilidade de custo. Sim. Se tu olhar assim no modelo de software house, cara, todo mês é o dia zero, né? Então todo mês tu tem que ir atrás de vender, tu tem que ir atrás de prospectar, se precisar contratar, é uma corrida bem insana até você ter um volume, gerar caixa que lhe dê essa estabilidade. Quando a gente olhou para o modelo de outsourcing, por mais que a margem fosse menor, eu disse assim, cara... É o colchão, né? E a margem é menor, mas eu já paguei a folha do meu colaborador. E aí a gente começou no projeto mais intensificado disso. Muito a ver com o Vanguard Company, que a gente conversa bastante. E aí, como é que foram os problemas? Cara, começamos a vender muito. Aí, qual o problema de vender muito? Eu tenho que entregar muito. Só que no caso de outsourcing, eu tinha que alocar, né? Recrutar os profissionais, fazer a nossa avaliação técnica para posteriormente a gente alocar dentro das empresas, até porque assim, lá o cara é Tecla T. Se der errado, cara, ele não lembra o nome do cara, não. Ele lembra Tecla T e tchau e benção. E aí, pronto, começamos a vender muito e aí começou o problema de entrega. A gente não estava conseguindo atender o SLA que a gente prometia de 14 dias. E... Como é que a gente melhora? Eu vim para São Paulo, testamos 7 empresas, dessas 7, 5 eram daqui, 2 eram de Fortaleza, nenhuma entregava no prazo que a gente queria. Aí eu disse assim, cara, pois eu vou contratar. Aí contratei, formei o time, processo, metodologia, tudo bonitinho, e aí a gente começou a entregar. Começamos a vender, começamos a entregar. Qual o terceiro problema que aparece? Financeiro. A maioria dos clientes que a gente entrava de B2B Enterprise, os caras pagavam a gente 90 dias, 120 dias. Só que o meu problema era maior porque, cara, 120 dias, né? Só que eu faturo com 120.
Eu recebo então com 150. Eu preciso, às vezes, de 3 ou 4 meses de caixa para suportar esse meu crescimento, porque eu já estou gerando despesa, porque eu contrato o cara na hora. Sim. E não tem como eu dizer pro desenvolvedor que tá. E isso eu tô falando pra tu, cara, que foi meados de 2021, 22. Auge da pandemia, né? Tipo, lockdown, tudo. Então, era onde um desenvolvedor júnior, em um ano ele virava sênior, ele saia de 3, 4 mil reais e ganhava 12 mil reais. E aí começava a gerar todos esses problemas e a gente conseguiu formar o time, muita gente boa que comprou a ideia, muita, tipo assim, vontade de acreditar. E aí no meio dessa jornada, cara, quando chegou no papo assim, RH, pra mim RH era uma pessoa que sabia de férias, pagava o salário e tchau e benção, eu não entendia dessa estratégia. E o negócio é core de vocês? Cara, a gente é uma empresa de pessoas, é de tecnologia, mas é uma empresa de pessoas. Tanto é que assim, a gente foi eleita agora a 7ª melhor empresa para se trabalhar do Brasil, tá? Não, minto, de 7ª do Fortaleza, do Ceará, e foi a 24ª do Brasil de tecnologia. Legal. No nicho. E dentro disso, eu peguei, tipo, conheci uma pessoa, que essa pessoa, eu brinco dizendo que ela é minha mãe paulista, na época ela era diretora de recursos humanos de uma das maiores empresas de segurança e serviços gerais aqui, que também é alocação, também é um outsourcing. E ela disse, Ana, vem pra cá, tu vai passar uma semana comigo, vou te apresentar todos os setores, o que é um RH. Massa, ela tinha 20 mil colaboradores, irmão. Tipo assim, naquela época eu tinha, sei lá, 100 colaboradores. E a galera olha assim, faturamento é muito e tal, só que assim, a margem da gente é pequena, irmão. Tipo, a operação, sei lá, 70% do meu faturamento é folha. E o resto a gente tem que conseguir 20 é marketing, vocês gostam de gastar com... Mas aí tem um porquê, já que eu falo. Do outsourcing é mais ou menos quanto? Cara, varia muito. Uns 20% também? Mais. É porque, aí assim, é porque a margem bruta mesmo, se tu for olhar, do nosso caso, ela é um pouco diferente. Porque o que a gente olhou muito pro mercado? O que é que normalmente as empresas de outsourcing faziam, que é o que a gente brinca muito. Tipo, o cara chegava numa padaria, eu disse assim, cara, eu quero 5 pães. Tu recebe teus 5 pães e tu vai pra casa. A gente quer ser lembrado como empresa de tecnologia. Então, assim, a gente entende que no momento que eu vendo, ali inicia minha jornada com o meu cliente. Então, ali é o quê? Cara, eu tenho um time de operações que tem reuniões semanais com a galera. Eu tenho um time de gente de gestão que todo mês faz uma reunião de one-on-one, projeta um PDI, e aquele cara é colaborador da Tecla T, não é daquele agrega gestão, tu não tá só vendendo o cara. E pro cliente é legal, porque, por exemplo, cara, às vezes eu preciso mudar de colaborador, que é natural, eu coloco o cara nem sente, às vezes. O diretor de tecnologia ele nem sabe que mudou, porque, tipo assim, de tão suave que fica. E assim, é muito disso, cara. Foi muito em acertar em pessoas que compraram a ideia. Eu brinco falando assim, a gente olhava muito pro perfil das pessoas e depois a gente se preocupava em como é que eu te falo? Tipo assim, desenvolver a parte técnica, principalmente do time de back-office, né? De gente de gestão. O meu melhor vendedor, mas ele vendia câmera da Intelbras e na época eu tava desempregado na pandemia e tava sendo Uber. E o cara ainda não queria vir pra empresa. Tipo assim, hoje é um dos meus melhores vendedores. E assim, mérito dele, irmão. Tipo, o cara era pai de família e tal, tudo mais. Ele que pegou um dos maiores contratos da gente até hoje, do Grupo Apivira. É um parceiraço nosso e tudo mais. E muito nisso, cara. Traz pra perto, vamos desenvolver. Se a empresa cresce, o colaborador também cresce. E tentando trazer essa linha de projeção pra eles. E não somente de faturar por faturar, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta, Renan. Vocês internalizaram todo esse trabalho do RH? Porque, deixa eu te dividir uma dor que eu sinto. Eu sou da Comercial Pro, sou fundador da Comercial Pro. A gente é uma empresa que a gente atua como se fosse um diretor as a service, que é o caso que a gente faz aqui com a Vanguarda. E uma das dores que a gente ouve muito dos nossos clientes é pessoas, vendedor. E a gente fica na dúvida, né? O quanto que eu devo ir para uma linha de parceiro para me ajudar a contratar? Porque se dói pro meu cliente, às vezes eu entrego toda a estrutura para ele. Se ele não tem as pessoas, ferrou. Então a gente fica na dúvida. O quanto que eu mergulho nesse mundo e eu também incorporo isso, boto core no negócio, ou eu faço isso via parceiro? Vocês chegaram a pensar nessa possibilidade? Sim. E o que foi a régua ali para dizer, não, eu vou internalizar esse negócio? Cara, para a gente teria sido muito melhor se eu tivesse conseguido achar um parceiro que ele tivesse conseguido me entregar dentro do meu prazo. Porque como é que funciona normalmente a jornada do mundo de outsourcing de tecnologia de profissionais, para ser mais específico? O cara, ele abre uma posição com a gente, ou abre um squad, sei lá, 5, 6 desenvolvedores, só que ele abre comigo, o RH dele continua prospectando e também tem outros parceiros, às vezes, que também são homologados, que estão naquela posição. Então, assim, quem achar primeiro, leva. E por muito tempo a gente se destacou no mercado por entregar muito rápido e com alta eficiência, tipo, de assertividade desses profissionais. Lindo, massa. Chegou um momento que todo mundo já estava entregando com 7, 10 dias e, tipo, parou de ser um diferencial. E aí a gente foi pro próximo. O que a gente olhou muito na época foi assim, cara, eu preciso entregar em 7 dias, que esse era o benchmark, 7, 10 dias, né? Na época começou com 10, depois a gente migrou para 7. Nesse período, eu vim nas maiores empresas que tu imaginar de São Paulo, caríssimas. Teria sido melhor porque, tipo assim, eu vinculava isso a sucesso. Então, assim, eu só tinha despesa
se eu tivesse realmente, eles conseguissem achar esses profissionais... Ajudava a diminuir aquele fluxo. Só que, em contrapartida, os caras demoravam, às vezes, 20, 30 dias e eu não tinha tempo. Quando a gente voltou a olhar para montar o time próprio, foi primeiro que um desafio, porque na época a gente investiu muito nisso, né? A gente trouxe uma pessoa que está com a gente até hoje para montar o setor do zero. Foi a área que eu estruturei. Eu brinco dizendo assim, eu sou resolvedor de problemas sênior, porque, tipo assim, toda área que pipocava, eu olhava assim, eu e o Rafa, cara, quem é que vai olhar para isso? Aí, não, vai tu. Por isso que eu fiquei com muito tempo com muitas áreas. Só que assim, tipo, muitas áreas, mas ao mesmo tempo, tipo, trazia um head, alguém de mercado, que para tocar a rotina, tocar o dia a dia, olhava pro lado da estratégia para conseguir tirar isso do papel. E aí, foi nesse momento que a gente viu, cara, se ninguém tá entregando isso, por mais que eu não tenha uma despesa fixa, eu posso perder meu diferencial de ser uma entrega mais rápida com eficiência, porque eu não tô achando esses profissionais. E aí a gente tomou essa decisão de olhar pro setor próprio. A minha visão que eu tenho, cara, até que a gente discute isso às vezes em conselho, por aí vai, que eu também participo, aquilo que não é core, ele existe a possibilidade de ser terceirizado. No meu caso, gente e gestão, ele não permite ser terceirizado. Eu já testei alguns modelos de terceirização comercial, cara. Pra ser sincero, eu não tive muito sucesso pro meu modelo, porque o meu modelo é de venda de longo prazo, é ABM, né? Então, o ciclo médio, às vezes, é 6 a 8 meses. Cara, a gente consegue, às vezes, ficar alimentando porque a gente vê essa projeção. O parceiro, no teu caso, tipo assim, talvez tu não tiver tão rápido essa velocidade de incluir, o cara pode morrer, tipo assim, o meu negócio tá prejudicando o parceiro. E assim, tem segmento que super casa, cara. Eu conheço várias empresas que trabalham nesse formato, o cara foca realmente no que é aquilo que é bom, que é o que a gente prega muito de terceirização de tecnologia, só que ao mesmo tempo tem que entender muito se aquele negócio ele permite que aquilo que seja. No meu caso, falando de gente de gestão, a gente viu que não casaria. O do comercial, cara, a gente tentou por muito tempo, a gente testou até 2 empresas de fora quando a gente começou a olhar para a expansão, só que nenhuma performava do jeito que a gente gostaria. E aí, mesma coisa. Menos é mais, ou seja, a gente tinha poucas pessoas, mas pessoas muito comprometidas com resultados e entendia que essa jornada não era tão fácil, mas bola para frente. Entendeu? Lá na Vanguarda a gente também trabalha com isso, né? A gente faz a alocação de mão de obra dentro das empresas, só que é na área de marketing. Então eu coloco lá gestor de tráfego, designer, videomaker, e aí eu entro com um sistema que é o VJob, né? Que a gente gerencia esse time, tem os BIs, até encontrei o Maurício ali, o Giga, que é nosso fornecedor de BI, e a gente consegue entregar essa gestão para o nosso cliente. Então ele tem a chancela Vanguarda na porta do marketing dele, a gente toca essa parte de operação. Lógico que o marketing mesmo, ele não terceiriza, que é o profissional de marketing, mas a mão de obra ele terceiriza, né? Até porque assim, cara, se a gente olhar para os negócios no Brasil como um todo, né, acho que no Norte e Nordeste ele pesa mais, que normalmente são empresas familiares, né? São empresas que o cara cresceu, foi lutando, então assim, o mundo ele cresce numa velocidade muito rápida. Se a gente olhar para 2 anos atrás, ninguém estava falando de inteligência artificial, de chat GPT, OpenAI e por aí vai. Imagina para o cara que está na linha de frente, cuidando de operação, ele tem que parar para estudar sobre o mercado de marketing, que é outra coisa que todo dia... Por exemplo, cara, mês passado eu estava numa reunião com uma empresa que eu estou no conselho, os caras malucos, porque o Facebook começou a taxar os 12% lá de... Irmão, para uma agência pequena, às vezes mata o cara isso aí. Se o cara não conseguir absorver o custo, né, dependendo do modelo, nesse caso ele tinha absorvido, no contrato dele dizia que ele ia repassar, a margem do cara foi goela abaixo. Foi embora. E aí assim, marketing, cara, a gente conhece o Alfredo, por aí vai, mas assim, tá diretamente ligado com vendas, mas ela é uma engenharia, irmão. Tipo assim, tanto é que o que tu faz hoje pode ser que daqui 6 meses, 3 meses muda direto. Imagina quando eu comecei em 2006, irmão, que era jornal, eu tinha que fazer encarte de jornal. A gráfica faturava muito com impressos. Outdoor ainda existe hoje. Mas é muito pequeno. Tipo, é muito focado exatamente no público específico. E é o que eu tava conversando isso com um brother, cara, que ele é muito foda de comunicação e publicidade. Que ele fala assim, cara, minha faculdade eu posso jogar no lixo. Fortaleza que falou? É ele mesmo, Marcel. Tu é fã dele, né? Ele falou assim, cara, minha faculdade pode jogar no lixo. Porque, cara, eu estudei mídia offline, outdoor, impactar. Diretor de arte. Hoje tu vai contratar um redator, o cara pergunta, mas é redator para SEO, é redator para social media, que é a linguagem diferente, é redator para off. E a mesma coisa, que eu acho que é teu desafio lá, né? Tipo assim, cara, o que tu faz pro cliente A pode ser que não funcione pro B. E não funciona mesmo. E aí, assim, receita de bolo, né? É uma engenharia que, tipo assim, tu tem que pensar em como tu vai atacar, qual a abordagem, o que aquele cara quer passar e como aquilo ali, no final das contas, se reveste em dinheiro, se reveste em várias outras coisas. Eu discuto muito com o Brunão isso, né? Que é o nosso diretor comercial, sobre como a gente ter escala nesse negócio de agência. Porque as pessoas que vendem, vamos escalar com a agência, porque é mão de obra, irmão. É difícil.
Eu consigo rodar tráfego e aumentar lá, eu comprei 10 containers e eu aumento para 20, aumento o tráfego e aumento minha produção. Mas como é que tu aumenta a mão de obra do gestor de tráfego, do designer? Não, vamos olhar mais para frente, já ligando os 3 temas. Por exemplo, cara, tem o marketing, como é que eu consigo garantir que eu aumentei minha quantidade de leads? Como é que eu vou recepcionar esse cara? Vou contratar mais quantos vendedores? Vou botar tecnologia. Beleza, mas tecnologia ele é um potencializador, irmão. Se tu tem problema, ele vai botar um monte de problema na frente de ti. Se botar para dentro, como é que entrega? Aí vai de novo. O Renan, quando vocês começaram o negócio, teu irmão começou na frente, né? Que você falou, depois mas você... eu entrei depois de 3 semanas, mais ou menos. Então bem pertinho. E assim, quando ele abriu, eu tava no Canadá, eu juntei Foi o tempo só de fazer as malas e voltar. Foi. E vocês já tinham definido ali o ICP de vocês, Nada. criar essa sabia nem o que era ICP, pô. Essa oferta que vocês iam fazer já... Porra nenhuma. Como é que falando até palavrão aqui. Mas... Quanto tempo, para maturar o negócio, sair de zero a começar o negócio a ver que tem futuro? Demorou muito, tipo assim, porque até voltando uns passozinhos, né, tipo assim, eu e o Rafa, o meu pai, ele é professor do município concursado e minha mãe é enfermeira do município concursado. Então, assim, se tu olhar pros dois, tipo... A empreendedora... É o pesadelo da minha mãe. Ela passou quase um mês sem falar com o Rafael quando eu pedi demissão da Gerdau pra ir trabalhar com ele, né? Que, tipo assim, ela disse, eu tenho um filho louco é uma coisa. Agora, ter 2, porque, tipo assim, cara, eu com 22 anos, eu era coordenador de engenharia de manutenção da Gerdau, que é uma das maiores metalúrgicas do mundo, né? Nem do Brasil. Tipo assim, eu acho que o maior desafio dos pais é você olhar pra um filho e dizer assim, cara, como é que eu resolvo? Tá bem encaminhado, Pronto, eu já trabalhava, ainda morava com meus pais na época, porque eu tava terminando de me formar. Só que eu disse assim, cara, eu não tô feliz. Quero algum desafio. Já morava fora? Não. Eu juntei, cara, 4 anos de salário pra conseguir fazer um intercâmbio de 1 mês, porque eu só tinha 30 dias de férias. Sim. E precisei remarcar 3 vezes por causa de trabalho. Por inglês mesmo. Inglês. Aí eu fui pro Canadá, porque o meu sonho era ir pra Nova York, mas Nova York era o mais caro. Tipo assim, um canto é 5 mil, é 10. Aí eu olhei no mapa, o que é mais perto de Nova York? Aí eu fui pra Toronto, que era no Canadá. Legal. Ficava 40 minutos de avião ou 5 horas de carro. Ele fala inglês igual aquela novela do Nordeste lá, que... Oxente, bicho. Doido, né? John Tio Hand, John Tio High. E deu certo 30 dias? Deu pra desenrolar? Eu já fazia curso e tal, tudo mais. Eu brinco falando que assim, o intercâmbio ele serve mais pra conversation vida. Mesmo, né? Muito mais conversação. Não, mas ele serviu mais pra minha vida, assim, pro cara amadurecer e tal, ver um mundo diferente, aprender a se virar mais só. Por mais que, tipo assim, eu já trabalhava, já não era mais nenhum menino, mas, tipo assim, cara, é diferente o impacto de tu estar num lugar, longe de tudo, sem amigo, nem nada. Tem muita gente que vai pra esses intercâmbios, tipo assim, cara, ninguém me conhece, eu vou ser uma pessoa que eu nunca seria. Eu não, pô, eu só queria estudar, porque eu tava pagando, não era eu que paguei. E ao mesmo tempo eu olhava assim, pô, velho, quando eu fui pra lá, quando passou 2 semanas, eu tomei a decisão de sair da Gerdau, porque, tipo, eu queria novos desafios e não tava feliz lá. É óbvio que eu não sou inconsequente, e, tipo, não ia voltar e pedir demissão, mas eu já comecei a olhar o mercado de lá. E aí eu liguei pra um grande amigo, que foi meu primeiro chefe, foi o cara que mais investiu em mim, assim, no lado de pessoas, e ele disse pra ele, não, pô, tu tem um potencial de sobra, começa a olhar. E aí eu voltei de lá empregado já. Eu participei de 4 processos seletivos, fui aprovado em 3. Um deles era pro Porto do Pecém, que é na região ali metropolitana de Fortaleza, que eu recebi era um aumento de 30%, o bônus ainda era maior, ainda tinha um carro pra me pegar e deixar em casa, porque, tipo, a Gerdau ficava a 28 quilômetros da minha casa. O Porto era mais longe, mas eu ia ter o carro. Cheguei 4 horas da manhã, fui em casa, tomei banho, fui para o Porto do Pecém, assinei o contrato. Quando foi à noite para jantar, o Rafael falou, pô, abri uma empresa, tô precisando de um cara assim, assim, assado. Conhece alguém para me indicar? Eu disse, eu. Aí, não, pô, não tenho como te pagar. E, pô, velho, abri mão de 70% de salário, de bônus, da porra toda, por acreditar no sonho. E as contas que eu fiz assim, ó, eu pagava a parcela do meu carro e sobrava R$500 para eu viver. Se der errado, irmão, eu sou novo ainda, morava com meus pais, então assim, é uma sorte. Aí nesses 2 primeiros anos, cara, eu e o Rafa, a gente foi praticamente reinvestindo todo o dinheiro da empresa. Pô, a gente definiu um Prolabore, na época bem baixo, não era nem o que eu ganhava na Gerdau, com bônus, com tudo, mas assim, que já dava pra gente ter um conforto e uma qualidade de vida ok, assim, né? Tipo, não como dono de empresa, mas assim, muito por acreditar no sonho. Foi um projeto mesmo que a gente entrou de cabeça. A gente nunca imaginou que ia chegar nesse tamanho, nem eu, nem ele. Eu, pra ser sincero, eu nunca nem E nem passou. na velocidade que chegou, não. né? É porque assim, cara, existe um potencializador que se chama pandemia. Não é romântico falar isso, mas assim... Sim, a gente pegou casos, irmão, de, por exemplo, cara, uma das maiores redes de academia do Ceará, o cara chegou do dia pra noite e teve que fechar todas as unidades. Aquela assim, Energy, é? Não, é a Green Life. Green Life. O cara, pô, velho, como é que eu vou manter meus alunos que pagam a mensalidade? Porque a primeira coisa que o cara para de pagar a academia, que eu não vou mais. Cara, a gente fez um aplicativo de videoaula em mais ou menos uns 14 dias. Naquela época não existia negócio de Lovable, Chat GPT, não, irmão. Era na programação mesmo. E, tipo assim, cara, foi uma das coisas que o cara diz assim, ó, eu tô pagando, mas tô tendo retorno. Aí tinha treino online, tinha uma série de coisas que tinha dentro da plataforma para quem era aluno.
cara, foi sensacional. Sucesso. Que quando retornou, a gente ficou com vários outros projetos depois. Cliente de eventos, por exemplo, cara, a gente fez e ficou mais de 3 anos com a maior tiqueteira do Nordeste. Esse cara quebrou na pandemia, que tipo, foi bem mais agressivo, né? Tipo, o cara foi a 0 de faturamento, só que ao mesmo tempo, tipo, surgiu um negócio na época que a gente fez uma plataforma para ele transmitir live, vídeo, show, isso antes de já começar o hype, né? Ele ainda conseguiu transmitir alguns jogos do Fortaleza e por aí vai, mas ao mesmo tempo, tipo assim, cara, quando voltou, a demanda reprimida, ele ainda deu um respirado, só que depois, que aí veio o segundo, terceiro lockdown, que aí matou quem achou que o negócio ia voltar de uma vez, né? Mas, Renan, ainda pegando o gancho que ele falou de ICP ali, vocês hoje consideram que vocês têm um ICP, porque assim, talvez em nível de setor de empresas, talvez vocês atendem múltiplos setores, mas o que você considera o ICP? É faturamento? É o estágio de maturidade da empresa? É uma sequência de coisas. Até pra você, né, vender o teu produto aí também, pô. Não, é uma sequência de coisas, cara. Tipo assim, a gente nasceu com... Voltar pra história no tempo, né? A gente nasceu como uma software house, mas logo em seguida a gente pivotou pra outsource, ficou só com outsource e depois a gente reabriu os dois. São ICPs totalmente diferentes, irmão. Por exemplo, quando software house, eu falo em negócios que ou estão nascendo, startups, ou o cara quer criar um canal digital e por aí vai, ou o cara já tem demanda, ele me contratou para fazer uma nova versão, ou porque ele não tem maturidade técnica o suficiente para aquilo, ele está procurando um trabalho mais específico, mas aqui eu consigo atender, digamos assim, quase que todo mundo que tem dinheiro para me contratar. No outsource, que tipo assim, é o core da gente, representa, sei lá, mais de 80% do nosso faturamento, a gente olha e vê assim, cara, aqui meu processo de qualificação ele é bem mais chato, que aqui é onde são minhas vendas de longo prazo, que é o quê? A gente olha se o cara tem TI estruturado ou não, porque imagina que se eu coloco um desenvolvedor numa empresa que o cara não tem tecnologia, o cara não entende de nada, ele vai tratar com o seu Zezinho lá, cara, ele vai dizer assim, tu não tá trabalhando, passa o dia no computador, nem se levanta, não sei o quê, porque tipo assim, a tecnologia existe uma fase de maturação. Você até vê algum produto, você tem a parte do back-end, estruturação, de arquitetura e por aí vai, até você ver, se o cara não entende essa dinâmica, não entende essa jornada, cara, não, tá rasgando dinheiro. Então, assim, a gente entendeu que, assim, para eu gerar valor, o cara já tem que ter um mínimo de estrutura lá dentro, porque ele olha para mim e vê como um potencializador de negócio. 2, existe algumas faixas de faturamento, até baseado em metodologia, de tu pegar o Bunch ali, a gente usa literalmente ela pra gente olhar pros nossos clientes. O cara tem que ter o budget para me pagar, o N ali da necessidade, se realmente o cara tem a veia de tecnologia, hoje é quase que 100% dos negócios a gente consegue atender. Eu tenho um cliente do agro, de saúde, de construção civil e por aí vai. E aí a gente olha por último muito o time, que aí também é o momento que eu abordo esse cara, mas aí voltando pro lado do ICP, a gente tenta olhar muito para os segmentos que têm potencialidade de me pagar e esses caras têm um mínimo de maturidade de tecnologia, usando N plataformas, N estratégias diferentes. Tem algum nível de faturamento que vocês percebem que a partir daqui já fica mais legal? A gente não olha tanto faixa de faturamento porque ela não é uma ciência exata, porque tipo assim, cara, se o cara faturar... margem, né? Exatamente. É exatamente isso. E assim, eu tenho clientes meus que, tipo, faturam, sei lá, 1 milhão ano, só que é um cara, startup que tá nascendo, mas o cara já é gigante por trás. Então, assim, o processo de qualificação é bem mais sobre o negócio do que sobre a empresa, entendeu? Porque, tipo assim, o outsourcing em si, cara, para ele funcionar, existe uma sequência de engrenagens. E aí foi importante, no início, eu ter participado, ser alocado mesmo como um terceiro, para entender essa realidade. Porque, tipo assim... o meu gestor imediato, ele sabe o que eu estou fazendo, mas às vezes o meu diretor não sabe. E aí a gente começou a desenvolver uma série de metodologias nossas próprias de acompanhamento para tentar resolver esses problemas, esses gaps. E voltando pro Bunch lá, pulou o A, autoridade, authority. Quem é o cara que define? É o TI, é o dono, é o CEO, é de cima para baixo? Como é que funciona isso? Se eu olhar pro outsource limpo e seco, normalmente é o diretor de tecnologia, o gerente de tecnologia. Lá, né? Aí depende muito da maturidade da empresa. Por exemplo, a gente olha muito pro conceito mesmo na pele de ABM. Então, assim, cara, hoje a gente tem um mapeamento e ajuda de tecnologia, porque às vezes eu não entrei num cliente, mas eu sei quem são meus 6 pontos focais. Eu vou atacando um por um, com a ajuda de CRM, a gente cria um fluxo de cadência para, fui nesse cara, não deu certo, vou para esse. E aí começa a monitorar. Isso aí. Até legal, por exemplo, cara, o T, que para mim é uma das coisas mais importantes do Bunch, que é entender qual é o time correto de abordar esses caras, a gente foi olhar para nossa base, fazer um lookalike mesmo para entender
como foi que eu entrei nesses caras? Tem algum comportamento padrão que foi o que aconteceu? Aí a gente voltou, por exemplo. Uma das coisas que a gente olhava muito, cara, o cliente abriu uma vaga de tecnologia. Eu usava isso como gatilho de oportunidade para puxar o assunto. A gente nunca foi daquele perfil de chegar e dizer assim, oi, vamos marcar, eu sou empresa de tecnologia que eu atendo, vamos marcar uma reunião para olhar apresentar meu portfólio. Não. Eu chegava no caso assim, tu tá com uma vaga aberta de tecnologia, eu já vi que tem mais de 7 dias em aberto, se tu tivesse me contratado, eu já tinha te atendido. Aí pronto, venceu. Bom. Contrapartida, cara. Dá pra eu pegar isso aí também. Isso aí, por certeza. Outro gatilho massa pra tu pensar também. A gente foi pra base estudar e a gente viu um comportamento padrão que toda vida que havia mudança de gestor, esse cara normalmente, primeira coisa que ele revisa, os fornecedores. Ou ele quer trazer os seus próximos, ou ele quer reduzir custo. Porque tecnologia, parecido com marketing, o cara que prometer que vai dar resultado em tecnologia ou marketing em um mês, ele tá mentindo. Porque não dá. Então, assim, um gestor novo, o que é que ele vai chegar para ele vai olhar? Cara, o que é que eu consigo reduzir de custo para dizer pelo menos que eu já fiz alguma coisa? Se tu me comparar com o Accenture, o BRK e outros players, a gente é muito mais barato que esses caras. E aí, eu tinha margem para, assim, às vezes no custo da oportunidade. A gente começou a monitorar essas transições. Que é, por exemplo, se o cara saiu, um diretor de tecnologia saiu daqui e foi para cá, ele me gerou 2 leads. Que um é para onde esse cara tá indo e o outro é para cá. E aí a gente monitora. E são coisas que, assim, cara, eu sou meio psicopata com números e processo. A gente monitora isso muito no detalhe. A parte de vendas tá contigo? Tá, comigo ainda tá. E assim, é muito engenharia, irmão. Porque, assim, eu brinco falando assim, cara, se tu pegar aquele livro Receita Previsível, que a galera chama de Bíblia comercial e tudo mais, ele ensina muita coisa, irmão, mas pra ABM ele tem uma série de aprendizados negativos. Não falou isso. Só que assim, tu vai ter uma sequência de experiências que tu tem que absorver e tu criar teu próprio modelo. Para eu criar uma receita previsível, cara, o que eu faço hoje, eu vou respingar às vezes daqui 6 meses, 8 meses. Então, eu não posso errar hoje. Então, eu tenho nossas métricas muito bem calculadas. Quantas reuniões eu preciso fazer, quantas aproximações, como vai ser meu follow-up, como vai ser meu fluxo de cadência, cada perfil de empresa, cada segmento, a gente tem isso muito bem detalhado e monitoro via CRM. Hoje, cara, eu já demiti vendedor meu por não preencher do CRM. E o cara vendia pra caralho, tá? Desculpa o tempo, tô falando palavrão direto, mas eu, empolgando aqui. É aberto, e, Breno, acho que também vale a pena até falar sobre o termo, né? Nem todas as pessoas conhecem o que é ABM, né? ABM, Account Based Marketing, é quando a gente faz... Existe uma diferença entre você prospectar uma indústria de bebidas e você prospectar a Coca-Cola. Então, você tem que ter muito mais personalização ali na tua atividade. Fala um pouquinho aí, Hernan, de algumas estratégias bem inusitadas que você já fez assim para poder entrar no cara e para servir de exemplo aqui pra gente. Eu vou te dar... Vou contar umas depois. Não tem N. Eu vou te dar um exemplo. O Breno, antes de começar a gravação, tava tirando onda aqui falando de camarote e tal, tudo mais, cara. O Rafa normalmente é que tem essas ideias mais audaciosas, mas eu que trago a metodologia e como aplicar, operacionalizar o negócio. Mas, por exemplo, o Rafael que teve a ideia da primeira vez de fazer um camarote com Fortaleza, né? Que a gente ainda era de lá e tal, tudo mais. E eu brinco que, assim, foi meio que histórico, uma parada que nunca vai acontecer de novo. Porque foi a primeira Libertadores do Fortaleza. Fortaleza e Boca Juniors, e a gente ganhou de 4-2. Então, assim, a probabilidade de que isso aconteça... Cara, eu sou doente pelo Fortaleza e sou diretor de tecnologia de lá também, né? Eu nem falei, mas assim, se tu olhar esse contexto, com a probabilidade da gente ganhar do Boca Juniors de 4-2, irmão, é bem desafiador, assim. Mas tudo bem. Cara, a gente chamou alguns clientes pra lá. A gente sempre gosta de reconhecer colaborador também, então a gente fez uma campanhazinha interna pra lá, pra alguns colaboradores irem. E a gente viu que, assim, cara, o convite o cara não diz não. E aí eu vou te dar um exemplo. A gente fez um mix que a gente levou alguns clientes promotores da gente para reconhecer, normalmente são os meus maiores clientes, e levei alguns prospects que tava, às vezes o cara não tava mais nem me respondendo, mas eu faço um convite desse e o cara vai. Até porque, bicho, Boca Juniors, Fortaleza, ninguém nem imaginava que ia ganhar. A ideia é assim, perder de 1-0 a gente ganhou, entendeu? Beleza. E aí, quando a gente viu que isso funcionou, eu disse assim, tá, quais são os outros Fortaleza e Boca Juniors que existem? E aí, cara, o que tu imaginar, a gente já fez. A gente tem até hoje camarote lá em Fortaleza. Aí, ano passado, a gente fez na Vila Belmiro, junto com o Neymar Pai, um grande amigo nosso. Sensacional, a gente fez várias ações. Foi muito bom também do Neymar estar aqui, porque, assim, cara, mesmo que o cara não é Santos, o cara queria ver o Neymar jogando. A gente foi pra Fórmula 1, já é o segundo ano que a gente fez Fórmula 1 junto com o G4. A gente fez NFL, é o segundo ano, os 2 anos que tiveram no Brasil, os 2 a gente teve camarote. E vai muito engenharia por trás, desde saber quem são os caras que eu preciso alocar dentro desses camarotes, quem são os caras que eu tenho que botar do lado pra sentar. E aí tem muita metodologia, porque assim, lá é só abertura de porta. Pra tu nutrir,
irmão, que aí é o segredo do ABM, que tipo assim, o trabalho em si é você pegar essa estratégia e você conseguir ter um fluxo de cadência para tu não virar um cara nem interesseiro e nem chato para tu tá perturbando esse cara. O objetivo desses eventos, cara, é eu criar relacionamento. Então assim, meus vendedores são proibidos de falar de venda, de preço, de tentar cobrar cliente nesses eventos, porque é o momento de se relacionar. Cara, se eu me relacionar com aquele cliente, sair de lá, é certeza. E aí vai um limiar muito fino, que é aquela coisa assim, se a gente passar um pouco do ponto, o compliance bate. Então, assim, normalmente a gente foca em experiências que não tem como o cara comprar, não tem como, tipo assim... Tem um problema de compliance ali, né? Exatamente, porque assim, cara, eu sou muito chato, eu gosto de fazer o certo e mostrar que eu tô fazendo certo, e não dá nem brecha para as outras pessoas pensarem qualquer coisa do tipo. Só que indiretamente tu começa a criar uma disputa saudável dos próprios clientes querendo estar cada vez mais perto de você, porque assim, a gente sempre vai nessa brincadeira, não existe uma regra, o cara que comprou mais, não é assim, tá? Normalmente a gente tenta achar o conceito mesmo de... Mas não gera um pouco de satisfação de quem não vai, quem não é convidado, porque são coisas seletas que... Normalmente, Breno, como é que a gente faz, cara? A gente tenta mapear o que é que aqueles caras realmente se identificam. Isso. Tipo assim, a gente levou uma vez uma diretora de um cliente, diretora que ficava alocada em um cliente, que ela era fascinada por Fórmula 1. O marido dela, foi corredor de kart na Itália. Não é grana, irmão. Exato. Por exemplo, podia ser, tipo, sei lá, o cara gostar de tomar açaí. Eu chegar com o açaí que tu trouxe pra mim, entregar pro cara e eu ficar maluco. Então, assim, o né, que é essa experiência, assim, que o cara não transcreve valor, esse é a virada de chave. Porque, assim, o que a gente tenta proporcionar com esses eventos é o cara não dizer não. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, bicho, tem... Por incrível que pareça, às vezes a gente convida um cliente pra ir pra um Fórmula 1 dessa da vida e o cara diz que não gosta, que não vai. Então, assim, tipo, é muito o que para quem, entendeu? Do mesmo jeito tem cliente que se eu chamar 50 coisas, ele vai pra 50 coisas, só pela experiência. Exato. Tem um case que a gente, quando eu trabalhava no Isaac, eu trabalhei numa empresa chamada Isaac, não sei se você já ouviu falar. Caralho. Conhece? De educação, antecipação de receber. Exato, lá. Eu fui sócio lá no Isaac e, cara, tinha um cliente que a gente queria muito entrar, uma grande escola, um cara que é dono de uma rede de escolas e não tinha nada que a gente fizesse que esse cara respondesse, cara. A gente já tinha tentado de tudo. Uma pessoa do marketing descobriu que o cara era apaixonado por golfe. É isso. Era fã de golfe. O que a gente fez? Nossa equipe de marketing mandou fazer, eu esqueci o nome que chama, é um bonequinho tipo japonês. Funko. Um Funko, exatamente. Um Funko do cara, que era um bonequinho dele vestido de um jogadorzinho de golfe, uma caixinha com 6 bolinhas de golfe com o nome do cara. Mandamos pro cara. Cara, aquilo custou pra gente, sei lá, R$500. Chegou lá no cara, nosso SDR ligou depois. E aí, tudo bem? Queria saber se você recebeu. O cara topou a reunião. Com quinhentão. Então, assim, o ABM, cara, é sobre você entender o cara ali na particularidade do cara e falar alguma coisa. Eu acho que o Renan falou uma frase que é muito legal. O que eu posso fazer que o cara não vai dizer não? O meu desafio, irmão, porque, tipo assim, vamos voltar pro ICP e cruzar com esse papo. Sem preconceito, mas assim, normalmente qual é o perfil de um diretor de tecnologia? Tipo assim, imagina, o cara já imagina, o cara é mais cheinho ou bem magão, usa óculos, tipo, antissocial, o lazer dele às vezes é jogar videogame. Normalmente esse público não tem nem rede social. A engenharia é bem mais difícil pra gente conseguir achar essa galera. Uhum. Se eu mudo um pouco o perfil, cara... tem outros segmentos que é fácil de eu achar, porque o cara já aposta, o cara se expõe mais, o cara, tipo assim, tem esses comportamentos. Tem casos assim, mas normalmente a gente tem esse trabalho maior de engenharia, de, tipo assim, quase que ser um investigador ali, um Sherlock, que é o nome desse projeto da gente, para realmente entender o que é que aquele cara gosta, o que é que ele faz e como eu impacto ele. Quando a gente entende isso, cara, é entender qual é a melhor abordagem e oportunidade. Porque também eu não saio, tipo assim, chamando todo mundo do nada. Eu nunca vou fazer um convite desse pro cara ir pra um evento da gente e, tipo, ei, vamos pra tal evento, se eu já não tiver feito uma reunião, se eu não já tentar alguma aproximação. Até porque, tipo assim, cara, é loucura. É tipo, tu fazer uma comparação aqui. Tu chegar pra uma menina que tu não conhece, tu chama ela pra fazer uma viagem contigo. Tu vai? Não. Exatamente. E aí é legal também frisar que, tipo assim, cara, nenhum desses convites da gente arca com passagem, arca com hospedagem, com nada, justamente por causa do compliance. A gente dá o acesso ao camarote, não é nem ingresso, é o acesso. Justamente para, tipo assim, cara, muito beabá. Vou até compartilhar, porque a gente estava falando esses dias do Nol, um grande amigo nosso, tal, parceiraço. Eu tentei vários dias, eu e ele pensando junto, conversando, como é que eu criava um modelo de indicação pro meu modelo de negócio. A conclusão que a gente chegou, não dá. Com a base viral lá dele, né? Porque no meu modelo, tipo assim, não tem como eu reconhecer um diretor, um gerente, que normalmente é o perfil dos meus clientes, eu vou remunerar esse cara, eu não tenho nem como pagar e o compliance, tipo assim, me barra na hora. Então assim, eu tenho que fomentar isso
sem nem o cara, tipo, ganhar nada em troca. Ele tem que virar um fã da marca, que esse é o desafio. Isso. Indicação entendeu? geralmente é mais para soluções menos complexas, senão você vai entrar nesse giro aí É pesado. Chefe, uma pergunta aqui, porque eu tô vendo que talvez eu possa ser seu cliente. Então vou te levantar a bola aqui. Na verdade, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Dentro aqui da nossa empresa, a gente atende vários ramos, e um deles, que é o ramo de indústria, tem uma dor muito específica, que na hora que a gente... Eu gosto de falar o seguinte... Geralmente, quando a gente vai pro Receita Previsível, a gente tem o funil de vendas normal, depois que o cara entrou, é CS. Maravilha, mantém o cara satisfeito, ele tá lá comprando. Só que na indústria não. Na indústria eu não tenho um contrato, na indústria eu não tenho um CS. Na indústria eu tenho um vendedor de base que, se ele não tiver alguns processos ali, ele pode perder a venda. E eu não vejo, cara, eu sou comercial, trabalho há mais de 10 anos no ramo, eu não vejo nenhum CRM de mercado que sabe tratar bem a venda da base. E o que a gente tem feito? A gente pega o nosso know-how, matriz RFV, cohort, enfim, tudo mais, monta uma solução específica para o nosso cliente. Quando ele já tem um TI, aí faz um BI, alguma coisa, mas a gente sente essa necessidade, e eu tô falando assim, não tô falando que é só cliente pequeno, não. A gente tem cliente ali que fatura 9 dígitos e que não tem essa dor. A nossa dúvida é, cara, e se a gente montasse uma espécie de um SaaS que pudesse atender especialmente essa dor? Todas as indústrias são ICPs para esse produto. Aí a gente fica nessa dúvida. Esse é o tema legal, porque assim, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho mais tempo ainda de indústria do que de tecnologia, tá? Esse ano é o que vira o ponteiro. Então, assim, também. Eu conheço um pouquinho e já tive a oportunidade de transitar em várias áreas, porque assim, minha primeira oportunidade de indústria, eu trabalhei num setor chamado corte e dobra, que é a fase de acabamento final do aço, só que assim, cara, a logística é um setor à parte. Então, eu tive contato com logística, com produção, com manutenção, com comercial, com atendimento em cliente, fui várias vezes visitar a obra, e aí vou só linkar isso com a resposta que eu acredito, tá? Se a gente voltar um pouco na tua pergunta, tu fala assim, das pessoas e tal, do segmento, independente do tamanho, de não preencher, de não ter essa ideologia. Não existe, pelo menos eu não conheço uma criança de 3 ou 4 anos que ela diga assim, quando é criança, cara, eu quero ser vendedor. Normalmente a pessoa se torna vendedor. E o perfil do vendedor, normalmente ele é aquele cara que gosta de dinheiro. E 2, normalmente, tipo assim, a comparação até que a galera brinca com corretor de imóveis, que o cara vende uma casa, ele acha que ficou rico, vou viver, quando eu acabar o dinheiro eu vou atrás de vender de novo. Então assim, é muito difícil a gente trabalhar com esse modelo que eu tô falando de CRM, de previsão de cadência, até mesmo ferramentas de tecnologia, se eu não tenho essa base para utilizar essas ferramentas e essas estratégias muito bem qualificadas. O que eu acredito de ferramenta para esses negócios, cara, é algo que realmente seja muito intuitivo. Tipo assim, cara, só tem um botão pro cara apertar e não tem como o cara não preencher. Exatamente. Que a inteligência tem que ser por trás. Até fazer uma alusão, eu tive algumas oportunidades de conhecer um diretor de operações que era do Thales, o Dennis Young, e ele fala assim, cara, a gente foi pra, sei lá, Maldivas, porque lá, Filipinas, já aplicativo Easy Taxi gigantesco, quando a gente chegou lá, botou pra rodar, só rodava táxi na época, não tinha nem Uber, e não rodou o aplicativo. Por que não rodou? Cara, ele foi lá visitar pessoalmente, a galera não sabia ler e escrever, pô, existia tipo como fosse assim um comando de táxi, os taxistas, e pagava tipo R$1 por dia pros caras ser motorista lá. Tô falando números aqui fictícios, mas assim, o cara não sabia ler nem escrever. Ele fez uma modificação no aplicativo, era um verde e um vermelho, ou o cara aceita ou o cara rejeita a corrida, resolveu todo o problema. Aí ele começou a performar, porque o cara não tem mais aquilo lá, ele só vai apertar. Morreu. Então assim, o que eu acredito muito de tecnologia, cara, é um pouco disso. Tu entender muito qual é a necessidade. Ela vem primeiro do negócio para depois tu olhar para a ferramenta. É um pouco diferente do que a gente vê no passado. Por exemplo, eu falo muito isso em palestra quando eu vou dar, que quem teve a oportunidade ou desprazer de sentar num Banco do Brasil ou numa caixa, principalmente uns 4, 5 anos atrás, era uma tela preta que o cara ficava 01, 03, 04 e tal. Tipo assim, quase um DOS, né, do Windows ali. Se tu olhar aquilo ali, mas foi um sistema que foi feito para banco, não foi um banco que fez um sistema. Compara aquilo com o Nubank, a experiência do cara, do usuário, tudo mais. São coisas modernas. Então, assim, algo para resolver essa dor de indústria tem que ser assim, muito focado para entender qual é o perfil dessa galera, qual é a dor que aquele cara vai resolver, e principalmente tem que ser algo muito simples e, assim, muita cultura. Se tu pegar olhar pro final da cadeia para depois tu olhar o início, assim, eu acredito muito mais em educação dessa galera, que depois tu vem com a ferramenta do que tu vem com a ferramenta e vem com a educação, entendeu? Aí, até pegando o gancho, a gente já faz isso, tá? Assim, a gente às vezes pega ferramentas, ou a gente desenvolve junto com o cara ali, ou a gente faz a coisa simples mesmo, mostrando a matriz, tentando adaptar um CRM. Isso o cara já vê valor pra caramba. Então, assim, tanto que alguns clientes que têm estrutura e têm devs, pegaram o nosso know-how e fizeram alguma coisinha deles ali. O meu ponto, assim, cara, é como se eu já tivesse meio que validado ali um product market fit desse produto.
o grande lance que eu tenho a minha dúvida é, cara, eu deveria, vamos supor, eu já tomei a decisão que eu vou fazer alguma coisa a respeito. A minha dúvida é, eu devo contratar uma tecla T? É um caminho? É melhor fazer, como você faz, um outsourcing e eu desenvolver aqui dentro de casa? Meu medo, por exemplo, assim, e depois para sustentar o produto? Porque uma coisa é eu fazer uma coisa para que eu possa usar. Outra coisa é eu vender um produto, que eu vou ter que iterar esse produto, que ele é vivo, ele sempre vai ter que estar melhorando. Então, assim, quando que eu posso, diante de uma dor que eu tenho aqui, Renan, faz sentido ir para uma via tipo tecla T, faz sentido eu tentar ver um outro caminho? Eu vou te responder da mesma, como fosse o processo de qualificação. Tu tem alguém de TI no teu time? Cara, eu já fui um cara que fui PO num projeto de Salesforce mas tipo assim, tech mesmo. Tipo, tech 100% não, 100% não. Então tu já sabe que tu não é o teu know-how e não vale a pena tu gastar energia com isso. Então tu já descarta outsource. Software house, o que é que tu precisa saber muito bem? Tu falou product market fit, mas assim, se tu tiver um produto, tu concorda comigo que tu vai performar? Então o problema não é tecnologia é meio. Então assim, nesse teu caminho, se tu contratar, tu vai ter dor de cabeça porque tu pode contratar errado, ou se tu não pode, infelizmente, não saber acompanhar da forma certa, porque não é o teu know-how. Do mesmo jeito que, tipo assim, se tu pegar uma pessoa que não entende nada de comercial, talvez ela não vai conseguir performar que nem tu consegue. Só que se você consegue desenhar o escopo muito bem e esse cara te garante com data que vai te entregar aquela parada, irmão, teoricamente tu não tem por que não vender. E assim, já respondendo a uma das objeções que tu falou, cara, existe N empresas e plataformas, enfim, que tu consegue ter um programa de manutenção e hospedagem, às vezes por 2, 3, 4 salários mínimos e tu não se preocupa com nada, que ela vai estar no ar. É óbvio que ela vai estar sempre se retroalimentando, até a própria metodologia ágil, ela prega muito isso, né? De você errar rápido, você ter pequenas entregas. Só que assim, para ser muito sincero, cara, o produto ele nunca tá pronto. Então, assim, tu tem que ter um passo depois do MVP, né? Já uma V1, porque a MVP é só pra tu validar o negócio, mas na V1 tu já vai estar conseguindo faturar, tu já vai entender o que é que funciona, o que é que não funciona, e aí tu vai pensando exatamente como é que eu melhoro aquela abordagem. Isso qualquer software house consegue te atender, a gente também consegue. E é o caminho que normalmente eu indico. Quando o cara não tem TI dentro de casa, assim, TI que eu digo TI mesmo, um cara que entende de tecnologia, o cara entende de produto, que normalmente isso não é só uma pessoa. O cara ir para um modelo de escopo fechado, onde tu consiga escrever muito bem isso, é o melhor dos caminhos. Entendeu? Aí, eu vou pegar uma comparação com o Brenão, por exemplo. O Brenão, quando a gente conversou, o Brenão já tinha um time interno. Cara, se os caras são bons, são ruins, se são melhor de Manaus, ele tem um time técnico. Eu falei isso pra ele, eu disse assim, o passo 2 agora sim, vamos desenhar o produto pra gente ver como é que performa. E aí a gente vai identificando quais são os gargalos e quais são as objeções. Mas tu já tem a consciência em tu saber que o produto nunca acaba e que tu precisa de ajuda, pra mim esses aqui são os principais fatores pra tu já entender que tu realmente precisa de uma área de tecnologia, tipo assim, exatamente, de um produto. Em algum momento eu vou precisar de um cara com esse, ou eu vou ter que de alguma forma me transformar. É melhor trazer alguém. Eu lembro quando eu comecei o VJob, bicho, eu promovi um atendimento, né, que a gente chama de Account Manager, a head de Account Manager. Ela falou, Breno, como é que eu vou controlar os projetos da galera? Aí eu fiz aqui um Excel, aí sentou com o Paulino, que é o primo dela, que é o meu cara de TI, que tá até hoje comigo. E aí o Paulino chegou com o programador, pegou o Excel dela e começou a programar. E aí surgiu o VJob. Qual a diferença, irmão? Tipo assim, é um pouco do tipo o sistema do banco. Tu é um cara de negócio que tu sabe do problema. Como tu vai resolver, irmão, pode ser um papel de pão, um quadro pintando. A gente vai sabia resolver. cada etapa que a gente... E até hoje vai moderando. A tecnologia, ela vem só pra transformar tu fala em isso. V1 aí, eu já devo estar em V e não acaba, irmão. lá, porque não acaba. Bicho, não acaba. E é como ele falou, o avião caiu, um cliente cancelou. Aí, pô, é um avião que caiu. Vamos sentar, por que caiu? Pô, porque a gente não fez isso, volta no Isso eu aprendi na indústria. Exato. Então, assim, muito desses aprendizados, irmão, foram, tipo, de problemas que aconteceram. E, assim, graças a Deus, a maioria desses problemas chegaram a ser um cancelamento, mas foram, tipo, reclamações, foram de pedido de substituição de colaboradores, que a gente parava, fazia um tratamento de falha, que na indústria fala muito sobre isso. É um Ishikawa, 5W2H, 5 porque metodologia, ferramenta de qualidade. E eu falo muito isso, é legal tu conhecer também na indústria, que eu digo assim, cara, tecnologia inventou um monte de nome em inglês bonito pra falar o que a indústria já fazia. Porque, tipo assim, se tu pegar uma área de growth, tirando não sendo growth marketing, mas o growth mesmo de teste, validação, a área de qualidade, na maioria das indústrias faz isso. Pô, o cara que cuida dos processos, projetos de melhoria, teste de manutenção de hipóteses, os antigos Green Belt, entendeu? Seis Sigma e por aí vai. Então, assim, a tecnologia vem com esses nomes mais românticos, vem com outras estratégias, mas no final das contas é o básico bem feito, irmão. Telemarketing, pô. Cheio de coisa. Mas eu não sei se tu conhece, já ouviu falar no Revenue Architecture da Winnie by Design?
Sim. Eles pregam esse conceito de pegar uma empresa de serviço recorrente e fazer o que industrializar aquela parada. Sim, exatamente isso. Sim. E assim, cara, quanto mais simples for a ferramenta e mais segmentada, melhor ela é. Vou te dar um exemplo na plataforma do Brenão, tá? Macho, é um gestor de atividades para agência de marketing. Por enquanto. Validei, rodei, entendi, peguei todas as lições aprendidas, aí tu vai abrindo para outros segmentos. Mas ele nasce extremamente nichado para resolver uma dor que ele já validou, que ele já sabe o que é. Que tipo assim, ele pode ter feito isso num papel de pão, mas ele sabe como resolver. Sendo certo ou não, foi uma brincadeira que eu falei com ele na reunião. Cara, sendo certo ou não, funciona. Funciona, não funciona aí? Sim. Pronto. O contrário é quando, tipo assim, às vezes eu chego no cliente e o cara diz assim, não, eu sou melhor do que um SAP, eu sou melhor do que... Beleza, o cara tem 50 milhões de pessoas aí, não sei quantos caras de produto, tá dizendo que tu é melhor do que o cara. Tu pode ser mais simples, mais ágil, ter seus pontos de melhoria, mas assim, os caras que contratam esses big RPs aí, eles estão querendo outra coisa, é mais governança, é mais estabilidade, isso valoriza também a preço de mercado, é o cara que está olhando já para um IPO, tem uma série de porquês que justificam esse investimento. Mas no final das contas, às vezes o cara ainda tem um VJob ali para rodar no dia a dia, que é o time de marketing dele ali que vai usar. O meu RP é o Eclipse ainda, né? Não é o meu sistema completo. Meu sistema resolve uma dor, mas a gente está evoluindo aí, né? Isso é uma tendência de mercado, cara. Antigamente, o conceito de RP era tu ter tudo centralizado em uma única plataforma. Vou pegar um exemplo da Sankia, tá? Que é tipo brasileira e tudo mais, mas assim, ele tem uma sequência de pequenas soluções que resolve pequenas dores, mas dentro do mesmo ecossistema. Aqueles flywheel que o pessoal chama, né? Então, cara, é lindo. Tu tem pequenas entregas. Vai ser a gente tu tem cada sisteminha, tudo integrado. É difícil tu conseguir resolver tudo da melhor forma num sistema só, né? Ô Renan, voltando pro marketing, eu tô lançando agora o canal no YouTube, né? Eu lancei o podcast 2021 através do G4, eu comecei a ouvir papo de gestão, o Thales gravava, ele fazia podcast só por teleconferência, não tinha nem câmera, eu escutava o papo de gestão dele, 2020, 2021. Que é o que a gente estava conversando, que às vezes os meninos que vendem, né? Então, para comprar o primeiro imersão, era imersão e mentoria. O primeiro curso do G4 era só um curso. Foi uma empresa de um curso só que começou. Sim. E aí eu fui lead lá naquela época. E quando eu conheci o Thales, eu zerei todo o podcast dele e vi que era uma ferramenta legal. Isso aqui não é para... Esse tipo de produto que eu tenho aqui do Vcast, ele não é para massa. Mas eu recebo muita pessoa qualificada, meus clientes e pessoas de marketing que assistem Manaus, que acompanha e tal. E é qualificado. E agora eu tô lançando o canal no YouTube, né? O primeiro canal. E tô acompanhando muito o Rafa, né? O Rafa, o canal do Alfredo, o canal do Thales, o João Cury. Então eu tô seguindo os caras que tem um conteúdo muito, muito bacana. Tem que e o gostar, Rafa, né? ele... Tem que gostar. E, pois é, cara. Não é minha praia muito. O cara, às vezes, ele espera conversar com o Rafa, porque o Rafa tá vendendo ali no marketing, mas aí passa pro Renan. Como é que é esse lead ali? Que com certeza ele gera um lead, uma expectativa ali. Como cara, eu recebi uma mensagem. É que passa pra ti? Recebi uma mensagem no LinkedIn antes de ontem, de um cara que mora nos Estados Unidos, que assistiu um corte do Rafael, não sei com quem, não lembro agora, que viu que era empresa de tecnologia, entrou no site, gostou e pediu uma reunião comigo. Tipo, cara, nos Estados Unidos. E olha que, tipo assim, esses vídeos aí, a gente nem trabalha tráfego. E tu prefere ficar no back-office mesmo? Eu brinco, é uma brincadeira assim, né? Tipo, bullying saudável, que assim, mas eu gosto de trabalhar, deixa o Rafael brincar aí. Tipo assim, é pra quem gosta, irmão. Tipo assim. Do comediante que falou do Thales naquele fritada lá, né? Ele fala que trabalha tanto, mas só vive podcast. Não, mas tipo assim, cara, eu acho que uma das coisas que é mais importante na vida é você entender que você não precisa ser bom em tudo. E outra coisa assim, existem pessoas que fazem melhor do que você. Por exemplo, cara, se tu for atrás, tu ainda acha alguns que eu ainda participo, alguma coisa assim e tal, dos mais antigos, tá? Não é meu lugar de potência. Me tira muito da minha zona de conforto, consigo fazer, quem tá assistindo não vai nem perceber, mas assim, eu não faço aquilo 100% gostando. Aí eu vou pegar a mesma comparação. Se tu pegar a quantidade de palestras, tipo assim, podcasts que eu participo, comparado ao Rafael, é muito mais. Cara, ano passado eu fiz ao todo, acho que foram 72 palestras em um ano. E assim, tipo, a galera gosta. Tu usa como pra trazer lead? Ou... Todas. Pra trazer lead pro... É porque assim, todas essas ações, o Alfredo recentemente lançou um vídeo que ele explica bem isso. Tipo assim, nem sempre um vídeo desse o cara vai com o objetivo de vender. Ou tipo, fala sobre venda ou fala sobre business. Ele vai falar sobre algo ou ele tenta fomentar algum tipo de autoridade no meio daquilo. Só que depois daquilo tu vai gerar pelo menos a dúvida do cara olhar teu site, do cara entender com aquela empresa. Então assim, tu fortalece brand, que o brand vai gerar venda. Perfeito. É um pouco disso.
a palestra ela já muda um pouco, ela comparada ao podcast, né? Tipo assim, normalmente palestras ela é altamente tipo, segmentada. Sim. Então tu já tem um público muito bem definido, um tema muito bem definido pra tu explorar, que tu vai pegar esse disclaimer, vamos falar assim, que tu vai ter que canalizar para o que tu faz e tipo pro cara sair de lá assim, pô, preciso contratar esses caras. Esse é o meu objetivo. Eu geralmente faço palestra quando desço do palco, já é elite ali, querendo fechar, Cara, querendo é comum. proposta. Ó, por exemplo, eu dei uma palestra aqui semana passada em São Paulo, foi quarta-feira, eu acho. Eu recebi 47 mensagens. Agora, engraçado, uma vez eu tava para entrar no palco do G4 em Manaus, quando a gente levou em 2022, acredito, Manaus, o G4 para Manaus. E recebi uma ligação e o cara era um cara de São Paulo, que queria uma proposta. Falou, pô, legal, onde é que tu me achou? Não, entrei no Google, do Google entrei no teu site, no teu site entrei na tua rede social, depois eu vi teu podcast e eu tô te ligando. Olha a jornada do cara como não foi linear, assim, né? Ele vai te conhecendo, vai criando autoridade, vai gostando de ti, vai te comprando e depois... E é o que eu falo muito, assim, pô, não existe certo ou errado. E, tipo assim, eu e o Rafa, a gente é bem complementar. Complementar, né? Porque, tipo assim, eu brinco dizendo, o Rafael gosta de gastar, eu sou mais controlado. Mas é porque tu fala bem, pô. Tu tá no G4 Clube, tu é um cara conhecido e tal. Pra mim só falta, né, a exposição. Mas eu não preciso ser exposto. Assim. Tipo assim, mas teu irmão tá fazendo esse papel, pô, tá eu falo exatamente isso, mas que bom que tem o Rafael pra não ser obrigado a fazer isso. Porque e assim, o Rafa, lógico que foi por um bom motivo, né? Que foi o nascimento do filho dele, mas eu tinha comprado passagem, a gente ia gravar um Roy Hunter juntos. Um Roy Hunter. E aí comprei passagem e tudo, aí o filho dele nasceu no mesmo dia. Setembro, não foi? Uma felicidade. Foi. Outubro. Setembro foi outubro. Enfim, foi setembro, foi outubro. Setembro, eu vim no mesmo dia. A gente tava em Fortaleza. Quem filmou o nascimento do Rafinha foi o Alfredo, pô. Tipo, minha família toda ainda tá lá, né? Quem fica lá sou eu, mas, tipo, o único amigo próximo que morava no mesmo prédio foi o Alfredo. Aí foi o Alfredo e a Manu, 6 horas da manhã, fazendo videochamada comigo, meus pais, todo mundo lá. E eu retirar o Rafinha da Lorena lá. Legal. E, Renan, uma dúvida. Cara, como que vocês começaram essa parada de palestra? Como que foi acontecendo? Foi um ali natural e... Cara, foi... Acho até difícil responder essa pergunta. Eu lembro que a gente recebeu um primeiro convite. Eu fui, tipo assim... Por incrível que pareça, eu sou tímido, tá? Mas assim... eu tive um lugar de exposição que eu aprendi a falar lá. Eu sou católico, eu participei 8 anos da minha vida como catequista de crisma. Então, tipo assim, todo sábado eu era obrigado a falar. E você vai aprendendo. Cara, qualquer coisa na sua vida é exercitar. E assim, quanto mais tu conhece do conteúdo, mais tu consegue falar bem. Qual é um dos pré-requisitos meu? Cara, tu não vai achar hipótese nenhuma eu estar falando de alguma coisa que eu não domino, que eu não tenho propriedade pra falar. Aquela história, eu mato a cobra e mostro o pau. Sim. Todas as minhas palestras, mas eu tento buscar um pouco de, tipo assim, cara, cases reais. Até coisas que a gente já errou pra caramba, pra tentar mostrar pra galera, cara, é normal errar. Tu só não pode ficar deitado no erro pra sempre. Mas, tipo assim, pega, aprende coisa, né? E volta. E aí, assim, rolou o primeiro convite. Fui extremamente desconfortável. Eu lembro que até, tipo, o Rafa do Caio, não, pode deixar que eu vou. Cara, uma semana antes, ou menos, o Rafa disse, não, mas não vou conseguir, não. Aí, ao invés de 3 meses, eu tenho agora uma semana pra conseguir montar a apresentação, fazer tudo. E aí, por incrível que pareça, quando eu fui palestrar lá, cara, de 6 palestrantes, tinha a galera da Microsoft, tinha da Oracle, e tinha mais 2 gigantescos lá, e o outro era fornecedor de tecnologia que nem a gente. O melhor NPS foi o meu. Eu desisti. A galera tá gostando das mentiras que eu conto aqui. Aí pronto, peguei isso e aí, tipo, comecei, a galera, quanto mais convidar, mais eu ia. Aí tinha um perfil comum que, tipo assim, cara, toda vida que eu ia sair algum lead. Comecei a usar isso como ABM também, por exemplo. Uma vez me chamaram pra participar de um painel num grupo de empresários gigantesco lá de Fortaleza. E eu peguei e disse assim, cara, vou chamar um cliente meu, promotor, e que eu tenho vários cases, principalmente na área de dados, e vou chamar um cara que eu não consigo entrar de jeito nenhum. Eu já tô no cliente, mas a área dele eu não penetro. Convidei os dois. As perguntas sou eu que montei, eu era o mediador, era uma palestra /talks ali, e no final, o cara desse, ele abriu 2 propostas comigo, 2 vagas comigo. E aí a gente começou a transformar isso com modelo. Primeiro eu gerei muito valor pra galera, porque era uma discussão de alto nível, em contrapartida eu consegui me aproximar do cara, não só por tipo assim, mensagem e tal, tudo mais. O cara viu que eu entendo, que eu não sou um Zé doidinho, que eu tenho uma prova social do lado que funcionou. E é muito isso, cara, teste, validação, a gente erra pequeno pra depois investir maior. Tipo, tu pegar, pra eu chegar a ter um camarote, cara, primeiro a gente fez um jogo, depois a gente fechou 2 meses, para depois eu fechar o primeiro ano, para depois eu ser patrocinador do Fortaleza, e de agora eu sou patrocinador do Fortaleza e tenho um camarote. Aí a gente testa, valida, deu certo, aí a gente replica. Ainda tem cliente em Fortaleza que tu... Cara, pra caramba. Gostaria de entrar e não... Pra caramba, tem. Não falta mercado não, pô. E assim, se tu pegar, pô,
falar de novo dos nomes em inglês e ter uma liberdade, assim, com o Thales e com o Alfredo de falar isso também. Tipo assim, muito do que os meninos falam, principalmente o Thales de nome em inglês e tal, cara, eu traduzo em 3 letras, mas BBF, é básico, bem feito. Nada do que os meninos falam, mano, tem nada de disruptivo, assim, de, inventei outra coisa do planeta. A própria Easy Tax, pô, nasceu, e eu acho legal do Thales não ter ego de falar isso, que assim, cara, era um formulário do Google. O cara preenchia ele, meio puxava o telefone, ligava, resolvia a dor, depois eu vou atrás de produtizar isso. E é um pouco disso, pô. É isso aí, galera. Tá dando aqui meu horário, tô muito emocionado. Primeiro VCast São Paulo. O próximo tem que ser em Manaus. Eu acho a jornada da Vanguarda será muito parecida com a Tecla T. Já tô vindo mais aqui para São Paulo, já eu vou estar com moradia mais por aqui. Mas eu acho legal também frisar, porque, tipo assim, a galera que tá no Sudeste, eles não olham pra cima, tá? Então, tipo assim, cara, existe um universo paralelo, Nordeste, Norte, de empresas que, tipo assim, fazem um trabalho gigantesco que, tipo assim, quando a gente vem pra cá, que entende o modelo, eles, pô, aqui é fácil. Lá a gente precisa ensinar pro cara o que é tecnologia, muito assim, porque São Paulo, mas quando a gente chega perto e vê que às vezes a mesma falha que a gente tem no norte tem igual, aqui, irmão, que a gente faz lá, faz aqui. E bicho, tem uma coisa que eu fico até um pouco incomodado, porque assim, hoje eu tô com mais ou menos uns 40 clientes e, cara, eu tenho uns 5 clientes no Nordeste, mais ou menos, poucos. Dos 5, 3 são do Sudeste, mas que estão morando no Nordeste. Então isso me dói um pouco, porque é um público que, cara, às vezes você pega o cara, fatura alto pra caramba, tem grana e tudo mais, mas a cabeça é um pouco mais complicado de fazer o negócio acontecer. Mas isso, cara, é um pouco do que a gente começou a falar lá no início. Tipo assim, pô, velho, o cara, principalmente antigamente, o cara saiu do zero e ele chegou no patamar, aí o cara, tipo, tem um pouco de ego e diz assim, não, se eu fiz assim, sempre vai ser assim, tal, não sei o quê. Sexta-feira eu tava em reunião com um cliente, ele tava falando de venda, que janeiro não tava tão legal, 2026, mas 2024 ele puxou um caderno. Aí puxou o caderno dele em 2024 aqui, assim, eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo, vamos fazer uma... Tem muito negócio, pô, que até hoje a gente vai, que, tipo assim, o cara não tem nem sistema, pô. Por incrível que pareça. O cara não investe nada em tecnologia, mas o cara é gigante, fatura milhões. Tem sistema, mas não tem dados, tem só relatório, não puxa BI, não tem dados em real time. E assim, é um pouco do desafio de educacional, assim, de... Quando a gente olha pra cima, né, de novo, que a gente tá em São Paulo aqui, tu tem que ensinar esses caras, mostrar pra eles por que realmente importa investir em marketing, investir em tecnologia, até mesmo comercial, porque, tipo assim, às vezes comercial é o primo, é o fulano, é ciclano, é o cabo que vendia sapato, que do nada tá vendendo, sei lá, ferro agora. Então, assim, não existe essa formação. Aí, pelo contrário, às vezes, tipo, no meu caso, cara, eu amo vender, amo. Eu que escolhi sair da área de industrial, de engenharia, pra trabalhar com comercial, trabalhar com gente, eu gosto. Tipo assim, brincando com o Rafa, que ele gosta de aparecer, mas assim, cara, o que eu amo fazer é, tipo assim, chegar num cliente, o cara tá precisando de XPTO, tá com um problema gigantesco e conseguir ajudar o cara nessa virada de chave, entendeu? Por isso, Brenão, que você aqui em São Paulo, o estrago vai ser feio. Eu já tô por aqui agora, a escureza já chegou aqui, Obrigado, Renan. Valeu pelo seu tempo aí, pela compartilhamento aí de conteúdo aí com a galera. Obrigado pela presença, Brunão, meu diretor comercial aqui, as a Service, produto legal. E é isso, fique com a gente aí, os episódios 53 aqui do VCast, direto dos estúdios do G4. Valeu, galera. Pessoal. Tamo junto. Até mais, pessoal. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.